gestão do SD e da logística, não é verdade? Você vai ter uma noção conceitual de todos os passos, de forma bem prática, bem rápida, para você já pegar e configurar passo a passo, né? Obviamente, nós vamos mostrar as telas para vocês aqui, né? Lembrando que nós temos um curso de pricing, cursos de SD, de localização Brasil, para trabalhar com imposto, configurar. E fazemos as configurações para vocês também, né? Nossa especialidade como empresa é fazer as configurações para você, abraçar os seus erros, os seus problemas e resolver para vocês. O nosso serviço é esse. Assim como a gente também propõe soluções de implementação. E temos consultores especializados, todos certificados, nos diversos módulos do SAP R3 e até do S4HANA. Estamos preparados para implementações, migrações, etc. Vou começar isso daí, porque você precisa prestar bastante atenção nos conceitos, que depois que você dominar isso, você vai brincar de fazer imposto, de configurar imposto no R3 e vai poder sair dando consultoria aí e tirar uma grana boa, hein? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá iniciar. Então, a primeira coisa que tu tens que se prender quando tu vai falar de configuração de imposto é a transação J1 Betax. Como esse curso não é um curso para iniciantes, é um curso para consultores FI que querem se especializar em imposto, aprender como faz uma configuração de imposto a nível Brasil, não vão ser repassados conceitos básicos, entendeu? Aqui já subentende-se que tu tens já um conhecimento básico de navegação do sistema, entendimento das transações básicas e do fluxo básico de nota fiscal de SD no SAP. Ok? Então, a primeira transação que você tem que pensar em configuração de imposto é J1 Betax para no nível Brasil, no caso, no nível Brasil. Então vamos supor que o teu cliente ele quer uma configuração de imposto, que o seu imposto seja determinado por município, como já vem o sistema já de forma estándar, quando se aplica o pacote de localização Brasil, ele já tem a configuração por município, default lá, um pouco rudimentar, mas já tem ali. Isso significa que o ISS, que é um imposto municipal, como vocês devem saber, ele tem a sua configuração por município. Então, o grupo de imposto referente ao ISS já funcionaria da forma tradicional. Mas vamos supor que o teu cliente, ele também, e aqui cliente, quando eu falo, o usuário que solicita essa implementação, normalmente é um key user da empresa, do setor fiscal ou do setor de compras, vendas, /vendas. Ele quer que os teus impostos todos sejam calculados exatamente por município e que ele somente leve em consideração o material. Nesse caso, você teria que criar uma configuração nova. Então vamos supor que o teu cliente queira uma configuração de IR, PIS, COFINS por município, que não é default no sistema, ele não vem configurado dessa forma por padrão. Então você teria que fazer uma implementação nova. Como consultor, você sugere a ele criar novas determinações de preço de acordo com grupos de impostos e chaves novas. Que no caso o cliente escolheu, ele informou para você que ele quer somente por município. Então a gente vê aqui mais ou menos uma base no menu cálculo do imposto, atualizar grupos de impostos, uma base do que já existe criado. Quando você vê, por exemplo, cliente e material, no grupo 25, cliente e material, e centro, perdão, o teu cliente pediu, ele só quer material, ele só quer que o cálculo seja feito pelo material, ele não quer mais o cliente, que vem lá da organização de vendas, etc. Ele quer somente que o cálculo seja feito por material e pelo município onde o cliente está, que isso vai ser recuperado automaticamente pelo sistema, nós vamos ver aqui na frente. Então você teria que criar uma nova configuração, somente com o código do material. No caso, aqui a gente está tratando de exceção dinâmica, que trabalha com pricing, que é uma evolução do cálculo do imposto no SAP, que antigamente era feito por fórmulas e depois com o lançamento dos esquemas de cálculo, RVA BRAC, Tax BRJ, isso passou a ser calculado por exceções dinâmicas e tabelas de condições, no qual o processamento é infinitamente superior. Foi uma arquitetura, uma saída que a SAP achou, no
cálculo ficar muito mais performático. Então, para que servem esses grupos de impostos? Eles servem para que você determine exceções dinâmicas para o cálculo do imposto. O que são essas exceções dinâmicas? São campos que não podem receber qualquer valor que você definir. Por isso eles são chamados de dinâmicos. Então, além dos campos default que o sistema calcula, que o sistema fornece, você pode definir ainda aqui 3 campos chaves para exceções dinâmicas, que vão poder receber qualquer um desses valores aqui, em tempo de execução. Correto? Isso tudo para te auxiliar no cálculo dos impostos. Essa é uma novidade que vem aí a partir do SCC 6. Então, recapitulando aqui, pessoal, nosso cliente pediu para que a configuração fosse por município e por material, o cálculo do imposto. Então, a gente criou o grupo 16, visto que o sistema standard não tinha essa combinação. Ok? Então, na próxima etapa, seria a criação dos tipos de condição. E para isso, a gente precisa falar em técnica de condições. Seria a técnica de condições? A técnica de condições é exatamente o método pelo qual o sistema determina os preços, com base nas informações que a gente grava nos registros de condição. Então a gente vai para os tipos de condição, que são amarrados a esses registros de condição, transação V/0Cs, e exatamente essas condições, elas representam as circunstâncias do preço, do que vai ser aplicado ao preço. E você entende isso como condição mesmo, as condições do pagamento do preço, né, que vão gerar aquele preço, como por exemplo produto, quantidade, data, enfim, elas levam em consideração essas características, e o tipo de condição vai guardar essas informações, e você vai poder definir se é um imposto, se é uma cobrança, ou melhor, desculpa, se é uma cobrança, se é um bônus, se é um desconto, enfim. E a técnica de condição é exatamente, ela vai usar um método que ela vai tratar essas informações que estão gravadas nesses tipos de condição para determinar o preço. Então, por exemplo, eu já sei que o imposto que eu quero alterar é o IR ao BW42, é esse tipo de condição, porque eu vim aqui na minha ordem de venda, fui na aba condições e vi lá que esse cara aqui é o IR. Ele está calculando um e-mail atualmente para esse cliente, é exatamente isso que o nosso usuário, nosso solicitante, o nosso key user solicitou, que fosse removido do cliente para que fosse calculado diretamente no município e pelo material. Então a gente vê nessa condição. Muito importante agora, galera, eu não precisei criar um outro registro de condição, você não deve alterar os registros standard. Esses códigos começando com B são códigos standard. No meu caso, eu não precisei alterar, eu só vou alterar a sequência de acesso dessa condição. Correto? Na nossa sequência, a gente precisa ter essa sequência de acesso, que é a forma como o sistema vai otimizadamente acessar essa informação do cálculo para chegar no preço. Certo? Mas antes de definir a nossa sequência de acesso, a gente precisa criar uma tabela de condições para gravar essas informações e esses impostos. Isso seria exatamente na transação V/013. Eu vou criar aqui a tabela 713 e vou usar aqueles campos que a gente usou lá no nosso grupo de imposto. O primeiro deles foi o material. O segundo foi o local, o domicílio fiscal, local do fornecedor de serviços. Se a gente tiver dúvida, a gente olha aqui visão técnica para certificar que são esses campos. E os campos de exceções dinâmicas, que seria a chave 1, 2 e 13. E esses, como são dinâmicos, podem receber qualquer valor. A gente vai clicar na bolinha. Vou salvar no temporário para não gerar ordem, mas talvez ele reclame por isso.
mensagem que não é comum, você normalmente vai salvar isso numa ordem. A tabela 703 está criada. Agora a gente precisa criar a forma, recriar a fórmula como o sistema vai acessar. Porque aqui na BRWT, os registros para acesso, se você for verificar, ele só tem os grupos de imposto, o país e os 3 campos dinâmicos. A gente quer que ele utilize o domicílio fiscal e o material. Então a gente vai criar uma sequência de acesso para isso. E isso é criado na transação V/07. E o que seria essa sequência de acesso? Bom, antes a gente criou as tabelas, que ela exatamente define as combinações dos campos, as chaves que vão identificar um registro único, que foi o que a gente fez ali na transação V/03. Agora a gente, para visualizar, a gente vai na V/05. A gente criou esses campos. E o que representam esses campos? Esses campos representam a forma do sistema identificar um registro único. E nessa tabela de condição, isso foi uma forma que a SAP encontrou a partir da versão SC6 para que o sistema conseguisse localizar de forma muito mais performática. Isso aqui seria semelhante a índices de bancos de dados. Isso vai permitir que a consulta seja muito mais rápida em tempo de execução através de como se fossem chaves, índices, para localizar as informações. Isso carrega quase em tempo de execução, ao mesmo tempo que você está lá abrindo a price. Por isso é tão rápido. Antes não era tão rápido assim nas versões anteriores. A gente definiu aqui as chaves que ele vai buscar. É como se você estivesse colocando condições e aí para chegar numa linha só e não trazer cartesianos. Acaba fazendo com que fique muito mais rápido. Então essa sequência de acesso, ela vai utilizar, ela vai ter os mesmos campos da nossa tabela de condições e ela vai utilizar prioridades. Você vai definir aqui quais são as prioridades que o sistema vai ter para achar essas condições. A sequência de acesso, ela tem exatamente essa finalidade: você definir para encontrar os dados válidos, você define a sequência que o sistema vai pesquisar. Qual é a prioridade, a sequência que você quer priorizar. Por exemplo, se primeiro eu quero localizar por esses 2 elementos que o cliente me pediu, material e município, eu vou criar uma sequência num nível menor, num grupo menor. Se eu quiser um grupo mais genérico, eu posso ir lá e colocar o 99 em seguida, ou um grupo mais à frente que seja somente pelo material ou somente pelo município, definindo prioridade. Se ele não achar na primeira, ele vai achar na segunda. Então vamos criar aqui uma sequência de acesso para que ele procure a nossa sequência. Eu vou criar como ZYIR3, acesso material município. Aqui não preciso informar. Agora a gente vai criar os acessos sobre o qual eu falei que são as prioridades. No nosso caso, eu só quero que ele... A gente seleciona aqui, clica em acessos. Nesse caso, eu só quero que ele procure pelo grupo 16. Se ele não achar, eu não quero que ele tente procurar em pesquisas mais genéricas. A gente vai usar aquela tabela que a gente acabou de criar. Vamos salvar. Seleciona ela e vamos para os campos. Ele já carrega aqui as informações que eu coloquei no grupo de imposto e na tabela de condições. Ele já vai carregar aqui o material e o domicílio fiscal, correto? Nos campos, aqui você precisa definir quais são os campos dinâmicos que você vai utilizar. E aí você pode, por exemplo, colocar a informação do centro. Você pode colocar informação genéricas aqui, o país, ou você pode selecionar qualquer informação que seja relevante para que na tabela fique gravado, e ele vai tratar como índice para exceções dinâmicas. Por exemplo, eu posso colocar um grupo do cliente, e como eu não quero utilizar a 3 no momento, eu vou deixá-la como X. A gente salva essa informação e está quase pronto. O sistema ele já sabe
qual é a sequência que ele vai utilizar, qual a forma que ele vai fazer essa consulta para achar o preço. E a gente agora aqui, na nossa transação V/06, vamos apontar para esse novo registro de condição, para essa nova sequência de acesso, perdão, que a gente acabou de criar, que é YR13, para dizer para ele que esse registro de condição, esse preço, tem que ser achado por essa sequência nova que eu criei, que é o que? No princípio fiscal e material. Você vai salvar, e ele já sabe que quando ele chegar nessa linha aqui, ele vai calcular de uma forma diferente, usando o município e material, não mais a informação do cliente. Feito até aqui.